Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste do site www.juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, descomplicando a informática desde maio de 2000. Agora em parceria com o colega Manuel Jailton, do site mjailton.com.br, eu trago aqui para vocês uma série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP para quem é completamente iniciante, para quem nunca programou em PHP, está precisando aprender PHP. Vocês vão ver que é uma série bem prática, com muitos exemplos e com os códigos detalhadamente comentados. Se você quiser estudar de forma completa o PHP, no curso que nós chamamos de Universidade do PHP, eu recomendo dar uma olhadinha nesse endereço aqui. Tem o nosso curso completo com 3.013 videoaulas, 420 horas de conteúdo, onde tem uma formação completa do PHP do básico até a criação de sistemas profissionais completos, incluindo uma loja virtual, com integração com meios de pagamento e etc. Dê uma olhadinha nesse endereço aqui. E agora fiquem com mais uma lição desta série e um excelente estudo a todos. Então vamos avançar aqui com o nosso curso completo de PHP no módulo de orientação a objetos. E agora nós vamos falar de mais um dos recursos excepcionais da programação orientada a objeto. Nós estamos falando aqui da herança. Então nessa aula nós vamos mostrar para você a importância que tem, né, e como que você faz para você em relação à herança. Então vejamos agora o que é herança. Herança é uma forma de reutilização de código em que novas classes são criadas a partir de classes existentes, absorvendo seus atributos e comportamentos, complementando-os com novas necessidades. As classes com nível hierárquico superior podem ser intituladas como classe base, classe mãe, classe pai, superclasse, ou ainda uma outra atribuição que se refira à sua superioridade. Já as classes herdeiras assim podem ser chamadas, mas também podem ser chamadas de classe filha, de subclasse ou também classes derivadas. Então, pessoal, a herança, né, quando você fala assim em herança, a primeira imagem, né, que você tem na memória, com certeza você vai lembrar. Alguns vão lembrar de dinheiro, né? O que os filhos vão herdar dos pais, lógico. Mas você lembra, né, da questão da árvore genealógica. Então, onde você tem os seus avós, né? Aí você tem os seus pais, e aí tem você. E depois tem seus filhos. Aí tem seus netos, seus bisnetos e assim sucessivamente. Então, esse mesmo conceito, na vida real, você pode trazer para a questão do software. Por quê? Porque existe uma gama infinita de coisas que podem ser herdadas. Por exemplo, nós criamos aqui uma classe chamada conta. Criamos uma classe chamada conta. Essa classe nós colocamos uma agência, nós colocamos o número da conta, a data que essa classe foi criada, o nome do titular, colocamos uma senha, colocamos um saldo e colocamos um status. Agora, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Geralmente existem quantos tipos de conta? Existem dois tipos de conta. Existe no caso, né, a conta corrente e existe a conta poupança. Existe outros tipos? Pode até ser que exista, né? Existe a conta conjunta, mas aqui, basicamente, de forma assim mais geral, existem dois tipos de conta. A conta poupança e a conta corrente. Só que tudo que uma conta corrente tem, uma conta poupança também tem. Tem coisas que eles são comuns, só que tem comportamentos diferentes, que são diferentes. Então você faz o quê? Você cria uma classe, uma superclasse, chamada conta, que foi o que nós fizemos, e aí você cria uma classe chamada conta corrente, uma outra classe chamada conta poupança. E aí, aquilo que é comum, você herda. Aquilo que é diferente, você acrescenta. Isso nós vamos chamar de herança. E é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Na próxima aula nós vamos, então, mostrar para você, de forma prática, como é que você trabalha com herança. Então, um dos pilares da orientação a objeto é a herança. A importância da herança
se dá em relação ao reuso, né? Que você pode utilizar a mesma classe infinitas vezes, né? Você tem a facilidade de somente herdar. Como eu sempre tenho dito, em relação à orientação a objeto, o que é difícil é você absorver esse conceito, né? Chegar num nível de abstração e criar as suas primeiras classes. Depois que você cria as suas primeiras classes, o resto fica tudo simples. Por quê? Porque a partir daí você só vai adaptar o seu sistema e vai herdar as coisas que você já tem. Então você vai ter digamos assim, uma gama de classes de acordo com o que você quer trabalhar. Você então vai só utilizando. No próximo módulo, nós vamos fazer uma aplicação completa, você vai ver a importância disso. Então vamos lá entender um pouquinho de herança na prática. Muito bem, pessoal, vamos aqui prosseguindo com o nosso curso de orientação a objetos. Pessoal, na aula passada nós vimos o conceito de herança e agora nós vamos ver herança na prática. Então, o que nós vamos fazer, basicamente seria isso. Eu tenho uma classe chamada conta. Vou fazer assim. Eu tenho uma classe conta. Essa classe, ela tem duas outras classes. Ela vai gerar uma conta corrente e uma poupança. São dois tipos de conta, sendo que elas têm uma diferença. Por exemplo, na conta corrente, você tem um limite. Na poupança, você já não tem, né? Mas tudo que mas na conta corrente, eu tenho o nome, eu tenho o número da conta, enfim, tenho esses atributos. Então, esses que são comuns aos dois, fica na classe conta. Na poupança, pessoal, eu tenho uma data de aniversário, né? A data do reajuste. Já na conta corrente, não há necessidade disso. Eu tenho a data de aniversário? Tenho, mas não precisa desse aniversário para nada. Por que eu preciso na poupança? É porque é nesse reajuste, nessa data, que vai ser feito o reajuste. Então, veja que nós temos duas coisas diferentes. Vamos criar aqui, vamos salvar isso aqui, e eu vou logo salvar as duas classes. Como é em classe, vamos salvar aqui. Vou chamar essa aqui de conta corrente. Vou criar uma nova, salvá-la como sendo conta poupança. Aqui, com isso aqui, você vai entender o conceito de herança. Eu tenho uma conta corrente, uma conta poupança. Vamos programar primeiro a nossa conta poupança. Então, eu vou ter que criar a minha classe. Eu acredito que você já deve ter percebido que o nome da classe, né, geralmente é igual ao nome do arquivo. Conta poupança. E aqui a gente vai colocar os atributos. Até aqui, o que tem de diferente dessa para essa? No conceito, nada. Só, pessoal, é o seguinte. O que eu estou querendo fazer aqui? Estou querendo criar herança, né? Eu estou dizendo que essa conta poupança, ela vai herdar da conta corrente. Quando eu herdo, tudo isso que está aqui vai estar aqui sem eu precisar digitar mais nada. Para eu dizer que existe uma herança de conta corrente para conta, eu uso essa palavrinha aqui, ó, extends. Quando eu coloco extends, eu estou dizendo assim, ó, conta poupança, você vai herdar, aí você usa o nome conta. Ok? Então, aqui, ó, criei a minha classe e coloquei mais essa palavrinha aqui, ó, extends conta. Então, diz assim, ó, a classe conta corrente, ela herda de conta. Tá, ok? Então, veja só. Eu vou agora criar
mais um atributo. Eu vou criar um atributo chamado de aniversário. Chamar de vencimento. Chamar de vencimento. Que seria a data, né, do vencimento. Eu poderia dizer assim. Não, acho que aniversário fica bem melhor mesmo. Aniversário. Pronto. Veja que aniversário não tem na classe conta. Não tem na classe conta. Mas já tem na conta corrente, na conta poupança que estendeu de conta. Agora, olha só. Eu quero inicializar a data do aniversário no meu construtor. Então, eu vou criar um construtor criando um construtor. Eu vou criar aqui o meu construtor, que você já sabe, né, o que é um construtor. Eu uso o que, pessoal? Function, construct. E aí, qual seria o meu construtor, gente? O meu construtor vai ser exatamente esse, ó. Né? Porque eu vou herdar todas essas características aqui. Só que tem um porém. Na inicialização desse construtor, eu quero também colocar o aniversário. Então, agora nós vamos usar um método que a gente chama de override. O que é o override? Nós vamos sobrescrever o construtor da classe mãe. Certo? Eu vou sobrescrever. Por que eu vou sobrescrever? Porque eu preciso dos atributos da classe mãe, só que eu preciso acrescentar mais um. Então, por isso que eu vou sobrescrever. Se eu não precisasse disso, então eu nem precisava criar o construtor. Então, olha só. Agora eu vou colocar mais um atributozinho que eu vou chamar de aniversário. Ok? Então, agora aqui eu vou criar o meu construtor. Veja, criando o construtor, sobrescrevendo o construtor da classe mãe. Ok, pessoal? Se eu fosse escrever um construtor, o que eu faria aqui? Eu pegaria isso aqui, né? E faria isso. Se eu fosse escrever esse construtor. Agora eu pergunto para você, cadê tudo isso aqui? Está onde? Não está nessa classe. Está nessa classe aqui. Só que essa classe herda dessa. Não é isso? Então, como eu preciso disso aqui, o que eu vou fazer agora é que eu vou chamar... Olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar... o método construtor da classe mãe. Como fazer isso? Pessoal, eu vou chamar o método construtor da classe mãe. Eu poderia fazer isso aqui, ó, conta, certo? E fazer isso. E chamar o construtor. Mas não é aconselhável você utilizar o nome da classe, porque de repente essa classe pode ser alterada de nome, pode acontecer qualquer coisa. O que você vai fazer? Você vai utilizar toda vez que você precisar chamar algum método, algum atributo de uma classe superior, você pode fazer isso utilizando ou parent ou self, né? Mas nesse caso aqui nós vamos usar o parent. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, você vai na classe superior dela, de onde ela se estendeu, e aí você vai chamar para mim o método, esse método aqui, ó. Ok?
O que eu estou fazendo aqui, pessoal, eu só estou chamando o método construtor da classe mãe. Como é o método da classe mãe, eu estou usando o parent para dizer que isso aqui pertence à classe mãe, que no caso é quem? É conta. Então é como se ele estivesse evocando isso aqui, ó, tá? Aí tá aqui, ó. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, então, como eu estou sobrescrevendo esse construtor, veja, quando eu chamo isso aqui, naturalmente eu inicializo tudo isso aqui, ó. Mas observa que tem alguém que está sobrando. Quem é? O aniversário, que é justamente o atributo novo que eu criei. Então, eu posso então dizer que o this, que é da minha classe, aniversário, vai receber quem, pessoal? Vai receber o aniversário. Com isso, eu termino o meu construtor, o construtor da classe filha. Aqui eu usei o override. O que? Eu sobrescrevi o método construtor. Agora, quando eu for inicializar a conta poupança, a classe conta poupança, quando eu for criar, ele vai pedir para mim, além desses valores aqui, ele também vai pedir para mim o aniversário, porque foi inserido aqui, ó, tá? Sobrescrevi, chamei o método construtor e adicionei o aniversário, ok? Agora tem o seguinte, pessoal. Essa classe aqui, a classe conta, que daqui a pouco você vai, nós vamos transformar ela numa classe abstrata e você vai saber o que é essa classe abstrata. No nosso programa, você observa, né, que eu posso sacar quanto eu quiser. Se eu quiser sacar aqui 1 milhão, eu saco esse milhão. Veja que aqui não é feito nenhuma verificação de valores. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar isso aí na classe conta poupança. Nós vamos sobrescrever também esse método sacar. Vou pegar aqui esse método sacar, porque aqui, na verdade, ele só está sacando, ele não está verificando nada. Mas aqui nós já vamos fazer diferente, ó. Vou colocar aqui o método sacar, que é, no caso da classe conta, que é da classe mãe, e nós vamos modificar esse método. No caso aqui, sobrescrevendo o método sacar da classe mãe. Nós vamos sobrescrever. Veja, aqui eu tenho o valor. Olha, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou ter que verificar, antes de sacar, eu vou ter que verificar o saldo. Então eu vou pegar aqui, ó, se o saldo for maior ou igual ao valor, ok? Ó, estou verificando se existe saldo. Se esse saldo, né, observe que eu estou usando o this, que é do próprio objeto, estou usando esse saldo aqui, ó. Se o saldo for maior ou igual ao valor, aí o que eu faço? Eu chamo, ó, chamar o método sacar da classe mãe. Aí eu chamo o método sacar da classe mãe. Então eu vou usar quem? Ó, vou usar o parent, dois pontos. Qual é o método que eu quero, pessoal? É o método sacar. Sacar quanto? Sacar o valor. Deu para entender? Vou sacar, certo? No método sacar aqui da classe mãe, ó. Bem, o celular deu uma tocada, não sei exatamente onde eu parei. Mas aqui, pessoal. Então, aqui, ó. Vai verificar o saldo, esse saldo aqui. Cadê o saldo? Esse saldo. Antes de sacar, na conta com poupança, ele verifica o saldo. Se tiver saldo, aí ele invoca esse método aqui, ó, que é o método sacar. Beleza? Então, muito bem. E agora, se não tiver?
Aí nós vamos fazer o else. Então, se não for permitido, se não tiver saldo, o que vai acontecer? Nós vamos imprimir aqui uma mensagem chamada de não é possível sacar, saldo insuficiente, certo? E aí nós vamos dar um return. Essa função vai retornar um valor falso, certo? Se tudo ocorrer bem, return vai retornar verdadeiro. Ok? Se tudo ocorrer bem, então a nossa classe conta poupança, ela já está feita. Na próxima aula, essa aula já ficou um pouco longa, nós vamos criar a classe conta corrente. Um abraço e até lá. Muito bem, agradeço por vocês terem assistido esta lição até o final. Lição essa que eu trago aí de autoria do colega Manuel Jailton, que gentilmente cedeu essas lições para publicação aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem, reforço para vocês o convite, conhecerem uma formação completa e prática em PHP. Do completamente iniciante até o profissional, com 3.013 videoaulas, em mais de 420 horas de videoaulas, é o curso mais completo, atualizado e prático do mercado. E aí vocês já começam a pensar, puxa Júlio, mas deve custar muito caro esse curso. Não, acesse esse endereço aqui, vocês vão se surpreender com o preço desse curso completo. Vale a pena realmente conferir. E ele não está parado nessas 3.013 aulas. O professor Jailton está sempre gravando novas aulas e disponibilizando no ambiente do curso. Como o teu acesso é vitalício, você vai ter uma formação permanente e atualizada sempre em PHP. Reforço para vocês que nesse endereço aqui tem todos os detalhes, como funciona, como se inscrever, quanto custa, dá para parcelar, não dá, como é o acesso, tudo tem muita coisa detalhada nesse endereço aqui, tá? juliobatiste.com.br/universidade-php.asp. Acessem que vai ter todas as informações detalhadas, tá? Tem a descrição completa, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino, como funciona o acesso, índice completo e detalhado. E além disso, vocês ganham 17 cursos online de bônus. Tem cursos de JavaScript, de criação de sites com WordPress, de MySQL, muitos cursos realmente adicionais e complementares à formação em PHP. Todos os detalhes nesse endereço aqui, com um ótimo desconto. E esse desconto, se vocês entrarem direto na loja do meu site, não vai ter. É só acessando esse endereço aqui, tá legal? E aí no preço que tá lá, vocês vão poder parcelar em 6 vezes sem juros. Todos os cartões. Muito bem, agradeço por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui no canal, botãozinho vermelho, inscrever-se. A inscrição é gratuita e a vantagem é que sempre que eu publico um vídeo novo, vocês são avisados pelo próprio YouTube que está disponível o novo vídeo com o link para assistir. Utilize o campo comentários que está aí abaixo do vídeo para deixar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, tá bom? E me ajudem a divulgar esse conteúdo, essa série de 100 ou mais videoaulas sobre PHP, através de compartilhando o link do vídeo nas redes sociais, repassando por e-mail, por WhatsApp, Instagram, Telegram, enfim. Se vocês tiverem amigos, conhecidos, colegas de trabalho que tenham interesse no assunto, indique, compartilhe e me ajudem na divulgação dos vídeos. Quanto mais compartilhamentos, comentários, visualizações e indicações, mais seguidamente e mais lições eu vou compartilhar aqui com vocês, tá legal? Muito bem, mais uma vez agradeço e até a nossa próxima lição.